Então, nessa noite, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, cumprimentando a equipe de André Luiz e de Emmanuel aqui já conosco, agradecendo a presença deles, acompanhando a Letícia na prece inicial. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui todos reunidos. Mais um dia de estudo, de aprendizado, de troca, de elevação, aprendendo com essa doutrina maravilhosa, elevando as nossas vibrações, o nosso pensamento, para que sigamos na nossa trajetória aqui na Terra, ligados e conectados no amor, nas energias mais puras e de mais alta vibração. Que nos permita, nesse estudo de hoje, que a gente abra nossas mentes, nossos corações, para aprender as lições do mundo espiritual e com ela encontrarmos melhores caminhos e fazermos melhores opções e melhores escolhas. Muita luz para Ana, que vai dividir esse conteúdo com a gente, muito aprendizado, que possamos sair hoje desse encontro, desse estudo, mais fortes, mais preparados para enfrentar as provas que essa encarnação nos traz. Muito obrigado, que assim seja. Então, a gente está aqui na segunda parte do capítulo 2. E esse capítulo é interessante, né? Porque a gente está falando ainda da conversa que o André Luiz está tendo com o instrutor Rubio, né? Ele falando um pouco dessas zonas infernais, do que a gente conhece aí como o umbral. E na primeira parte, a gente vê a organização, né, que a gente viu na aula passada, a organização maléfica, a forma como eles conseguem aglomerar e conduzir esses espíritos mais desavisados, né, dizendo assim, e que pelo mau uso do livre-arbítrio acabam perseverando no erro. Nessa segunda parte, a razão que eu dividi desse jeito é porque a gente vai ver o outro lado, né? Então tem o lado da sombra e a gente vai entender um pouco mais o lado da luz. Porque a gente nunca está sozinho. Eu acho que essa é a mensagem principal que a gente está vendo nesse capítulo. E a gente nunca está sozinho aqui e a gente nunca está sozinho no plano espiritual. E aquela história de que a gente nunca está sozinho significa o quê? Que de acordo com as minhas obras, eu vou estar tendo as minhas companhias. Da mesma forma que eu tenho a tribo aqui na Terra, seja a tribo das pessoas que gostam de rock, que gostam de cachorro, ou os acadêmicos, enfim, o meu clube, aquelas com quem eu me identifico. Quando eu estiver no plano espiritual, vai continuar da mesma forma, eu tendo essa convivência com os meus afins. E ele começa esse trecho, né, que a gente está estudando hoje, lembrando a gente que a educação não é baseada no conhecimento só, né? Então, não é instrução, é isso que eu quero dizer. A educação é diferente de instrução. A gente pode ir para a escola, a gente pode passar aí estudando a vida inteira, tirar o nosso doutorado, pós-doutorado, sei lá mais o quê. Essa instrução continua sendo limitada, né? O que ele está querendo dizer nesse pedaço é que o importante, mais importante do que a instrução acadêmica, é a nossa educação moral. E que essa educação moral
ela se desenvolve pela eternidade. Eu sei que tem alguns de nós aqui que moram na Califórnia, né, que acompanham esse estudo e que já visitaram, né, as sequoias gigantes. E aí a gente olha para essas pérolas da natureza e vê essas árvores enormes em que um carro consegue passar no meio do tronco, que tem milhares de anos, 2.000 anos, que são super resilientes. E aí a gente olha para nós, e ele lembra a gente que todos nós somos espíritos que estamos indo e vindo aqui há dezenas de milhares de anos. A hora que eu pensei nisso, eu fiquei pensando, poxa vida, né? Como eu piso no breque, né, em vez de pisar no acelerador do meu progresso moral. Porque quantas vezes a gente teve essa oportunidade de abraçar essa educação, mas como essas pessoas, esses espíritos que estão nessas zonas infernais, fazem as escolhas erradas, nós também continuamos fazendo. Porque a gente podia estar num mundo melhor, a gente podia estar numa situação melhor. Mas o que dá conforto para a gente, apesar de entender que esse processo de progresso, ele vai durar uma eternidade inteira, né? A gente olha para os espíritos crísticos, para as pessoas que já leram o A Caminho da Luz, sabem disso, né? Que Jesus já era espírito de esfera crística, ele já era perfeito, ele já tinha essa comunhão com o Pai, quando a Terra foi feita, né? Foi criada. Ele recebeu a designação de Deus, a responsabilidade para construir a nossa habitação. Então, se a nossa habitação é a Terra, Jesus é a nossa alma, é a alma do nosso planeta, certo? Quantos milhares de anos esse espírito tem? E a gente sabe que ele chegou aí numa perfeição relativa moral, em que ele mesmo fala dessa comunhão que existe com o Pai. Se cada um de nós tem o nosso anjo da guarda aqui, qual que será que era o anjo da guarda de Jesus quando ele estava encarnado? Né? Qual que era o anjo da guarda de Jesus quando ele vai passar 40 dias no deserto? Ele fala quem é. Deus. Deus. Então a gente está vendo que mesmo Jesus, né, nesse momento em que ele ia passar por essa travessia super complicada, né, da crucificação, nos finalmente da trajetória dele, de revolucionar a história desse planeta, ele teve acompanhamento de alguém maior do que ele. Além disso, a gente sabe que ele vem junto com uma equipe, que é uma equipe que chama Equipe Verdade, que a gente vê assinando vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa Equipe Verdade deve ser o quê? Espírito que nem nós? Não! Se é para auxiliar o Cristo, tem que ser espírito de que envergadura? Cristo. Certo? Então, são espíritos de esfera crística auxiliando Jesus. Então, a gente vê essa misericórdia acontecendo em todos os lugares. Agora, eu fui para o extremo de chegar no espírito, né, no ser mais perfeito que a gente já conheceu. Mas aqui a gente está vendo essa misericórdia acontecendo também no ralo, né, da cozinha desse planeta. São espíritos que acabaram se apegando com essas histórias que foram criadas por homens cruéis, homens egoístas, que pegaram a mensagem que foi dada por Jesus, essa mensagem do quê? De amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e distorceram essa mensagem. Distorceram essa mensagem como? Colocando cultos exteriores. E não, então você tem que lavar a mão, você não pode comer porco, ou você não pode comer carne, ou você tem que dar 3 voltinhas a hora que você for rezar, tem que ficar ajoelhado, tem que rezar em latim, tem que doar dinheiro, e aí coloca o nome, né, de todos os milhões que a gente já doou, uma parede.
fala, olha, tudo bem, você pode ter matado quem você quiser, mas se você pagar um tributo maior para a igreja, você está salvo. Né? A história que a gente conhece de João Batista, né? Em que a mãe de Salomé pede a cabeça de São João Batista, o imperador, porque ele ficava criticando a conduta dela. E aí, de repente, por medo, ela fala o quê? Para o imperador, olha, agora você, como naquela época a igreja e o governo estavam juntos, ele fala assim, agora você vai chegar e vai falar o seguinte, que não existe vida após a morte. Acabou. Não tem reencarnação. Olha só que coisa maluca, gente. Por quê? Porque ela sabia que ela tinha feito uma coisa horrorosa. Então, dentro da cabecinha dela, ela achava que simplesmente por falar isso não existe, deixa de existir. É o que a gente vê dessa ortodoxia do mundo de imposição de religião. Quantos de nós, em outras vidas, podemos ter sido forçados a ser padre, ser freira, porque era importante o primeiro filho ter uma posição na religião por causa do poder que isso dava. Ou quando a gente tenta socar pela garganta abaixo do nosso filho para ele seguir a nossa crença, a nossa fé, quando a gente sabe que a fé vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Nós, como pais, a gente tem a responsabilidade de educar, mas a gente não consegue forçar ninguém a acreditar. Porque a gente não acredita com os olhos, a gente acredita com o coração. Ou a gente imaginar, não, porque eu fui, isso a gente viu no livro Voltei, eu fui o presidente da FEB, então chegar lá no plano espiritual, né, vou ter lá a bandinha me esperando. Não, foi isso que aconteceu, para quem já leu o livro Voltei. Não é porque eu fui um padre famoso, o Papa, né, como a gente vai ver no caso desse livro, Gregório, que eu vou chegar lá do outro lado e vou estar com a minha ficha limpa. Eu não vou estar. Então, os títulos, as formas que foram definidas pelos homens, acabam funcionando para nós como um ópio aqui na Terra, que distorce a nossa realidade e que a gente acaba fugindo e acreditando, porque é muito mais fácil eu acreditar que se eu pagar o dízimo, ou se eu pagar uma missa de sétimo dia, para rezar por aquele pai que eu odiei a vida inteira e que eu tratei que nem cachorro vira-lata, eu vou estar aqui com Deus. Não, eu não vou estar. Por quê? Porque existe a lei de causa e efeito. Porque, como a gente viu aqui, Emmanuel falando na introdução, no prefácio, cada um segundo as suas obras. A justiça divina chega como? Não como uma punição, como a gente está vendo. A existência de um umbral, de um inferno, não é um lugar para a gente ser encarcerado para a vida inteira. Não. É um lugar onde a gente se encontra com a nossa consciência. É um lugar onde a gente se encontra com os nossos afins. Significa, então, Ana, que eu fiz coisas ruins, mas outras pessoas fizeram coisas ruins também. Significa, então, que a gente vai estar no mesmo lugar juntos? Não. Porque talvez a forma como eu fiz foi diferente da forma como você fez. Talvez eu consegui ajudar pessoas que você não ajudou ou vice-versa. Mas uma coisa é verdade. É necessário um cinzel que se chama dor para conseguir esculpir o nosso eu verdadeiro. E aí eu coloquei o retrato da Pietà, pensando nisso. Porque se a gente fechar os olhos, e para quem já viu a Pietà, o tamanho dela, vai entender a magnitude de um trabalho desse, né? E era um bloco de mármore. Mas teve alguém muito talentoso
que foi lá esculpindo com cinzel, parte por parte. Deu trabalho? Deu trabalho. Demorou um mês, muito mais. Então, a gente pensar, a gente pode olhar para essa pedra e ficar com dó da pedra pensando no cinzel que está aí moldando, mas a gente tem que entender que Deus está olhando para a gente como aquela pedra bruta que muitas vezes precisa de uma outra coisa dura para que a gente consiga romper a casca do que? Do egoísmo e do orgulho que a gente traz. Porque se ele colocar um monte de anjinho para cuidar da gente, quando a gente não está pronto para ouvir, não vai ajudar. Da mesma forma que para esculpir o diamante a gente precisa de um diamante, a gente vai precisar de uma ajuda, de um igual, muitas vezes, para o nosso despertamento consciencial. Isso não é Deus punindo, isso eu acho que é importante a gente entender. Somos nós, através da lei de sintonia, atraindo para junto de nós espíritos afins, tão transviados como nós. Da mesma forma que nós manipulamos, nós vamos ser manipulados. Da mesma forma que nós fizemos os outros sofrerem, nós vamos sofrer também. E a gente já viu que essas legiões de espíritos, eles têm demais conhecimento. Da mesma forma que a gente vê as equipes de cartéis de droga conseguindo gerenciar organizações de terror de dentro de uma cela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, moral e inteligência não vêm junto. Isso é importante. Mas espera aí, Ana, e aí? Até que hora? Até quando? Até quando eu vou ter que sofrer? Até a hora que eu me despertar. Porque a gente cansa de sofrer. A gente cansa de sofrer aqui e a gente cansa de sofrer lá. E a gente vai ver, inclusive, nos próximos capítulos, que alguns desses espíritos, eles não eram profundamente maus. Os que estavam aí envolvendo, infernizando a vida da Margarida. Eles acabaram se desviando pela má qualidade de pensamento, mas eles não eram pessoas ruins. Eles se envolveram em ódio, desejo de vingança. E aí, a gente vê o slippery slope. Porque muitas vezes, quando a gente se agarra num pensamento muito negativo, a gente baixa o nosso padrão vibratório de um nível que a gente fica suscetível à manipulação de espíritos que estão perto da gente, porque a gente já está vendo aí que o umbral, essa zona infernal, as trevas, e aqui, o plano dos encarnados está tudo misturado. É só uma questão de vibração. Está tudo junto, sobreposto. Para que a gente baixe a nossa sintonia, a gente acaba sendo influenciado diretamente por eles. E aí vira uma simbiose. Quem é obsessor, quem é obsediado? Se um manipula e é manipulado, e vice-versa. Se um instiga o ódio, o outro também. Então vira uma comunhão. E a única forma disso acabar é o quê? É quando um não quer. Por isso que tem o dizer de quando um não quer, dois não briga. Isso funciona para tudo. Quando a gente pensa que no momento de raiva, de intenso ódio, eu posso estar sintonizado com espíritos super cruéis. Quantos casos horrorosos a gente vê em família, em que o filho mata os pais matam o filho, ou crimes passionais. Por quê? Porque num milissegundo, aquela pessoa se deixou envolver por pensamentos altamente degradantes. Pela falta de vigilância, pela falta da vontade. E aí, pelo nosso descontrole, a gente acaba sendo controlado. Talvez pelos nossos inimigos, talvez pelos inimigos daqueles com quem a gente não se dá bem.
Mas é uma coisa para a gente pensar. A importância da gente saber controlar as nossas emoções e os nossos comportamentos. Porque a gente não sabe para quem a gente está abrindo a porta da nossa casa quando a gente faz isso. Chico Xavier falava bastante da disciplina, né? Quando ele perguntou para Emmanuel o que ele precisava para ser bem-sucedido na tarefa espírita que ele estava abraçando. E Emmanuel fala disciplina, disciplina, disciplina. E a gente sabe que a gente precisa de disciplina para tudo. Então, é a gente lembrar que, da mesma forma que a gente usa a disciplina de acordar cedo para escovar o dente, tomar café, ir para o trabalho todo dia, faça chuva, faça sol, com frio ou com calor, com sono ou descansado. A gente se levanta, a gente levanta e segue. A gente tem que lembrar dessa disciplina moral também. Da mesma forma que algumas pessoas têm que passar por uma dieta forçada. Por quê? Porque tem diabetes, por exemplo. E sabe que se não cortar o açúcar, ou se não cortar a gordura, pode ter que amputar um pedaço do pé, ou a perna. A gente tem que lembrar da nossa dieta moral também. Essa dieta moral que é paciência, tolerância, fraternidade, paciência, resignação. Esse é o nosso maior, a nossa maior defesa, a única que a gente tem, além da prece, claro, contra essas entidades. O Google continua falando e ele faz, mais uma vez, uma analogia maravilhosa sobre o pensamento, dizendo que a gente acaba se encarcerando dentro do nosso egoísmo, né? E a hora que a gente pensa no tamanho de uma ostra, né? Um molusco vive dentro de uma ostra. De novo, voltando à história do peixinho vermelho, né? Ou o pensamento divino, que aí cobre todo o universo. A gente sabe, esse ar que a gente respira é o hálito divino. O fluido cósmico é esse amor de Deus que enche os multi-universos que existem. Tudo isso é o quê? É relativo à qualidade do nosso pensamento. A gente sabe que a nossa matéria é uma matéria muito mais densa do que a matéria espiritual. Isso acaba fazendo com que a gente sinta que está vivendo aqui num mundo que a gente percebe as coisas de fora como se estivesse dentro de um escafandro, né? Mas o nosso pensamento é livre. A gente vê isso. A única coisa livre, isso a gente vê no livro dos Espíritos, é o nosso pensamento. É. Mas esse pensamento, ele só é livre quando ele não está sendo controlado por outros. E a gente sabe a facilidade com que a gente pode deixar a peteca cair. Tem milhares de anos que a gente vem deixando essa peteca cair. Como o Gubi está falando. Essa não é a única oportunidade que a gente está tendo. Talvez agora, nosso despertamento consciencial seja aí do tamanho de 1 grama de açúcar. Mas quantas chances a gente teve e a gente desperdiçou? E o que a gente está fazendo com a chance de hoje, né? Então, para a gente refletir nessa conversa de hoje, a gente repensar aí nessa vida que se estende ao redor da Terra. A gente já sabia aí do Livro dos Espíritos falando que todos os planetas são ocupados, né? E esses planetas, assim como a Terra, eles são ocupados por seres materiais e imateriais também. E a vida que se estende aqui na Terra vai muito além do que o que a gente está vendo com os nossos olhos físicos. Outra coisa que eu queria que a gente repensasse foi em relação ao que prende a nossa mente.
Qual é a coisa que realmente nos importa mais? Nosso desejo central. Porque o nosso desejo central é onde a nossa mente está enraizada. E é exatamente onde a gente consegue ser manipulado por essas entidades. Se esse desejo central, se a gente chegar à conclusão que o meu desejo central é sucesso no trabalho, eu tenho que prestar atenção na minha ambição. Se o meu desejo central for ser bonito e atraente, eu vou ter que tomar cuidado com a minha vaidade. Se o meu desejo central for dinheiro, conquistar milhares de coisas, eu vou ter que tomar muito cuidado com a forma como eu lido com o dinheiro, meu egoísmo. Eu sei que para cada um de nós essa mente, a nossa mente está enraizada em coisas diferentes. Então vamos pensar o que é. Porque essa vai ser a faixa vibratória em que eles vão entrar em contato conosco. E que eles vão manipular a gente. Outra coisa que eu achei linda foi que o Gubbio fala que nós somos herdeiros desse poder criador. E a gente sabe, Jesus falou, vós sois deuses. A gente já viu aí no capítulo anterior falando que pensamento é matéria, que matéria é energia. Então eu estou criando matéria o tempo inteiro. E ele fala, a gente viu a semana passada, eu converso com as minhas células, eu faço elas ficarem doentes ou elas ficarem sãs. Eu consigo utilizar essa matéria divina, esse fluido cósmico, para o bem e para o mal, para mim e para os outros. E como é que eu estou lidando com isso durante os meus dias? Da hora que acordo, da hora que eu durmo? Qual é o meu foco? Como é que eu estou manipulando esse tesouro que está sendo dado para mim o tempo inteiro? Essa energia criadora que está ao meu dispor. Como é que eu estou usando ela? Qual é a criação que está saindo de mim? Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês. E agora a gente passa para a nossa conversa. Quem quer comentar? Ana, tem uma coisa que você falou que sempre me pega. Quando você falou quando você falou sobre o diamante, né? Que nós somos diamantes e às vezes precisamos de uma pedra mais dura. Naquela imagem da Pietà que você colocou, quando ele diz que para lapidar os filhos ele usa corações endurecidos, que também são filhos, né? Aí tem uma passagem no Evangelho de Mateus, eu nunca consegui assentar as minhas ideias sobre isso. Espero que você me ajude. Que quando ele diz que o mal virá, mas ai daquele pelo qual o mal vier. Certo? É a mesma coisa. Deus usa corações endurecidos para nos polir, mas esses corações endurecidos também são filhos dele. E eu sempre tenho essa dúvida, eu sempre fico com esse pensamento, com essa dualidade de que, como assim? Né? Então, porque aí o filho que tem um coração endurecido, ele vai se endividar ainda mais, não é verdade? Então, se esse filho, se é colocado um filho de coração endurecido perto de um filho que precisa aprender, parece que não está tendo justiça, sabe? Eu sei que está tendo justiça, eu aqui não consigo enxergar. Entendeu? Então, Foi clara, Ana? eu acho que é aquela conversa que a gente já teve, que Deus, dentro da sua misericórdia, ele deu a única coisa para a gente que faz com que ele não controle a gente.
Exatamente, Letícia, é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? Então, ele não está forçando ninguém a pensar errado, ele não está forçando ninguém a fazer errado. E muito pelo contrário, porque a gente está vendo que esses espíritos muito mais evoluídos do que a gente, que já passaram pelo umbral, eles vão voltar para o umbral para resgatar essas almas que já estão passando pelo despertamento consciencial, né? Agora, enquanto eu escolho fazer o mal, eu estou sendo um instrumento do mal. Eu lembro daquela coisa do Sócrates, né? Quando ele está na cadeia, e que aí vem os amigos dele, né? E fala assim, vamos, Sócrates, vamos fugir e tal, você está sendo acusado injustamente por todas essas coisas, você não devia estar aqui. Aí ele vira para eles e para a esposa e fala assim, você queria que eu tivesse feito a coisa errada? É melhor estar preso por uma coisa que eu não fiz, do que eu estar sendo preso por uma coisa que eu fiz. E o Chico falava isso também, né? Ai daquele de quem faz o mal. Porque o que está fazendo mal está se endividando, exatamente como você falou, Davis. E aquele que está recebendo, passando pelo mal, de alguma forma está expurgando aí algumas coisas erradas que ele fez. A lei de causa e efeito. Eu plantei a sementinha de espinho, eu vou colher espinho. Eu plantei vento, eu vou colher tempestade. Eu plantei florzinha, eu vou colher florzinha. No caso do Gregório, a gente vai ver que ele aprontou um auê lá nessa zona infernal. Quantas encarnações ele vai ter que passar para conseguir restituir isso? Com certeza não vai ser uma só. Quantas almas ele fez sofrer? Dezenas, centenas, né? Então, ele vai conseguir resgatar numa próxima encarnação, para aqueles que já terminaram de ler o livro, muitas coisas, mas não todas. Eu entendi, Ana. No caso, um outro exemplo seria os espíritos que não conseguirem acompanhar a regeneração, que vão precisar encarnar em mundos menos evoluídos, eles vão ter que ser colocados perto desses espíritos brutalizados, né? Vamos lá, se um de nós aqui encarnasse num planeta de aborígenes, não quer dizer que os aborígenes vão fazer o mal, aí se eles vão fazer o mal é uma escolha deles, mas a gente vai ter que passar por toda aquela brutalização daqueles outros espíritos e vai sofrer, é óbvio, porque a gente não está acostumado com isso, né? No A Caminho da Luz, o Emmanuel fala, né, que quando começou a povoar a Terra, que ele fala de 6 grupos, né, 2 grupos que já estavam, nasceram aqui, né, que já eram aqui da Terra, né, o da África e da Ásia, lá da China, e outros 4 grupos que foram subdivididos, que eram os capelinos, né, e que os capelinos vinham aí, os egípcios sendo os que tinham um conhecimento intelectual enorme e que vinham aí trazer um acelerador, como se fosse uma enzima para a gente conseguir progredir mais rápido, né? Mas aí o que acontece? Eles tinham conhecimento intelectual muito grande, talvez, né, mais avançados do que os outros, como ele fala. Mas mesmo assim eles erraram. Então, o que acontece? Tem capelino aqui ainda? Talvez. Muitos foram embora? Com certeza, né? Então, e aí o que acontece? Eu, apesar de eu estar aí junto com os aborígenes, né? Como você estava falando, né? Eu continuo errando. Eu continuo abusando do meu poder, eu continuo usando o meu conhecimento para um grupo muito seleto. Eu continuo abusando da minha autoridade. Até a hora que eu aprendo, né? Na dança de cadeiras, né? E talvez essa seja a beleza da reencarnação, né? Que sem a dança de cadeiras talvez a gente não aprendesse, né? Verdade. Alguém mais quer comentar? Para mim, eu acho que eu li a parte certa. Eu faltei ela passada. Volta de novo aquela questão do pensamento, da energia, né, do pensamento, e como a energia do pensamento cria, destrói, sim, cria as realidades, né? Pode ser uma realidade positiva ou negativa. E a questão das células, né, dos milhões de células, bactérias que nos habitam, e como a gente
é capaz de modelar isso, né? A gente fala assim, o conhecimento comum fala muito pouco disso, né? Hoje não, a gente estuda um pouquinho mais, a gente sabe, mas esse negócio eu estou lendo aquele Pensamento e Vida antes de dormir. Todos os dias eu estou lendo uma partezinha e vira e mexe, né? Para mim é uma coisa que está voltando sempre. Parece que está aquela pedra, água mole, pedra dura, tanto bate aqui que fura. Que fura. Até como é difícil. E aí você pega no cotidiano, na vida, assim, no dia a dia da vida, como é difícil controlar essa danadinha desse pensamento, né? Como é não se conectar com a energia. Mas, para mim, eu acho que como isso está forte, assim, pelo menos no meu trabalho de reforma íntima, e que você vê aí, né, que tudo é pensamento, tudo é essa conexão, tudo é... Como a gente sabe muito pouco disso. A gente vê que até, né, célula, né, que a célula é um ser vivo, né, a gente sabe, então, se tem ser vivo aí, matéria criado por Deus, né, então somos mini pedacinhos, né, e se a gente vê a influência da vibração numa molécula de água, lembra daquele cientista japonês? Imagina do pensamento dentro do nosso corpo, o que que acontece? O envenenamento. Então, há muito tempo atrás teve um estudo que foi feito em Harvard e depois teve em Stanford, teve um programa sobre isso de meditação que eu fiz lá, sei lá, 20 anos atrás quase, em que eles estavam pegando pacientes com câncer e estavam ajudando usando como parte do tratamento meditação. E eles estavam percebendo que muitos dos pacientes que faziam meditação, estavam tendo um percentual de cura muito mais alto. E aí, a hora que a gente leva isso para o lado de espiritualidade, a gente consegue entender. Porque é aquela história do reflexo da gente na água do lago, né? Se a água do lago está toda mexida, a gente não consegue se enxergar, a gente não consegue se centrar, a gente não consegue se curar. Que a gente precisa primeiro pacificar, né? E essa pacificação acontece com o quê? Acontece na hora da meditação, acontece no momento de uma prece, né? Na hora que a gente silencia o nosso inner monkey, né? Como diz na yoga. Então, a nossa capacidade de, muitas vezes, só de silenciar nesses 95 mil pensamentos que a gente tem por dia, todos os dias, pensando que as pessoas saudáveis têm 80% desses pensamentos são repetitivos ou são ruins, as que são deprimidas são mais do que isso. Então, a gente vê o tanto de lixo que a gente está botando na coitada da celulinha. Porque a gente não consegue fazer a água do lago parar. Ou porque a gente está usando a música errada e está envenenando a coitada da água que existe dentro de cada célula do nosso corpo. Quantos de nós não acha bom reclamar? Quantos de nós não acha bom ser infeliz? Quantos de nós não acha bom se sentir vítima dos outros terem pena da gente? Porque quando a gente está numa situação assim, a gente consegue manipular os outros, né? A gente conhece caso de gente que fica doente porque sabe que quando fica doente o marido chama mais atenção, dá mais cuidado, mais atenção. Eu vi isso acontecer na minha família. A mamãe sabe de quem eu estou falando. Alguém que vivia doente, simplesmente porque quando estava doente o marido não estava fazendo bobagem. E aí? Essa é a resposta? Essa é uma resposta, mas com certeza essa pessoa intoxicou as células dela. E como é que será que ela chegou do outro lado, né? Pode falar, mamãe. Pode falar. Ah, não, tá em mute. Eu queria contar para vocês, como faço de hábito, quais foram
nesse caso, 2 trechos que mexeram mais comigo na lição de hoje. O primeiro é quando o instrutor diz que a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Isso bateu fundo na minha cabeça e no meu coração. O que é ortodoxia? É o culto exterior, é a religião de aparência, é o só fazer de conta que eu acredito em Deus, que eu acredito em Jesus, mas não mudar, não ter um comportamento, uma conduta coerente com aquilo que eu já sei, né? Então, esse tipo de atitude, de comportamento, diz aí o benfeitor, costuma ser o cadáver da revelação, quer dizer, mata, destrói a revelação. Vocês sabem, nós já tivemos a primeira, a segunda e a terceira revelação, pois se as criaturas continuarem assim, levianas, irresponsáveis, sem levar a sério, sem ter disciplina, como a Ana falou agora há pouco, as 3 revelações vão para o buraco fundo. Então, isso no geral, mas muito especialmente em relação a nós mesmos, em relação à nossa vida. E o outro trecho diz: se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é o que a gente vê acontecendo com o Sol, né? É natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno perfeito. Não é demais? É uma ciência pura, é matemático, né? Então, pensei errado, estou criando sofrimento e dor para mim, um inferno para mim. E apesar de saber disso, de várias maneiras, em várias obras, a gente continua pensando errado. A gente continua desanimado, revoltado, deprimido, com inveja, com orgulho, com egoísmo. Por imaturidade, porque a gente ouviu, mas não aprendeu, né? E o último pedaço que mexeu comigo diz: qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? É demais, né? Então, a mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, é um balão amarrado, não vai alçar voo. Então, a educação do pensamento, entender de verdade a força do pensamento, vai transformar a nossa vida. Obrigada, André Luiz. Deise, faz a prece final para a gente, por favor. Quem? Deise, faz a prece final para a gente, por favor. Posso sim. Vamos elevar os nossos pensamentos, nos conectar as nossas mentes, como se estivéssemos em uma única sala, em formato de círculo, que nesse momento nós possamos ver uma luz que intensifica no nosso lobo frontal e que se liga umas às outras. No centro desse círculo, toda a nossa energia ela é atraída formando um fecho único. E é essa energia que nós pedimos humildemente aos nossos amigos, aos mentores espirituais, aos bons espíritos que organizam esse estudo do mundo espiritual. Nós oferecemos para que essa energia seja utilizada da melhor forma possível. Que ela possa auxiliar nossos irmãos e irmãs em grande sofrimento essa noite.
que ela possa atingir aqueles que sofrem por dores físicas, dores psíquicas, dores espirituais. Aos irmãos que pensam em cometer suicídio, que se encontram em uma depressão profunda, que se encontram acamados por não terem, por qualquer razão que venha a danificar o corpo físico. Mestre Jesus, agora levamos as nossas preces diretamente a Ti. Que essa energia coberta de amor que nós doamos agora também possa ser usada em nós mesmos, para nos auxiliar a enxergar o que ainda não vemos, para que sirva de luz na escuridão, para que nos auxilie a entender, no meio da névoa, os passos em falso que ainda damos. Que nos faça perceber dentro do nosso coração as palavras que foram malditas, os pensamentos que foram lançados ao léu e voltaram para nós mesmos, as atitudes impensadas, o ócio que não foi bem aproveitado com atitudes do bem. Que nós sejamos capazes de perceber nitidamente cada falta dessa, para que possa imediatamente ser corrigida por nós mesmos. E para que assim, segurando em Tua mão, nós continuemos andando no sentido do progresso. Obrigada, Mestre. Obrigada, amigos espirituais do Chico Xavier Learning Center. Obrigada a todos que contribuíram essa noite para que esse estudo fosse cada vez mais rico. Estejam conosco hoje sempre. Que assim seja. Graças a Deus.